Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite. Olá, tudo bem? Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine. Espero que no domingo de Páscoa todos tenham ficado em paz, que tenha sido um dia festivo, um dia de reflexão, um dia de família. E para todos vocês que estão morando longe de casa, que vocês possam estar em conexão através de um telefonema, através de um e-mail, ok? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 86. Lembrando que o nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será do livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura de hoje, 86. Em família. Na indestrutível comunhão dos nossos afetos espirituais, continuamos sendo a mesma grande família, viajando unida nas sendas do progresso à procura de Deus. Guardo no escrínio do coração preciosas lembranças de nossas múltiplas jornadas, cultivando a ternura que sempre nos uniu, apesar das dores e das quedas, e, não obstante, as incompreensões e as incertezas que tantas vezes nos feriram a sensibilidade. O amor foi, porém, apesar de todos os pesares, a força divina que nunca nos deixou distanciados, compelindo-nos sempre a recomeçar e seguir. Longe agora dos velhos enganos de outros tempos, buscamos com sinceridade e com esforço seguir as pegadas de Jesus, refazendo anseios e apurando sentimentos, para melhor afeiçoar-nos aos padrões do verdadeiro amor e da lídima justiça. É natural, portanto, que o caminho, desta vez, seja mais áspero e mais difícil. Ajudamo-nos, contudo, incessantemente, uns aos outros, sob a bênção do Senhor e somando nossas forças. Uns daqui, outros daí, seguimos a auxiliar-nos como noutras épocas, pois os laços de parentesco, de amizade ou até de antagonismo se transformaram em liames de puro devotamento fraternal, a impelir-nos para os braços divinos do Mestre Excelso. Contai conosco, que velamos carinhosamente os vossos passos no dia a dia de vossas vidas, esperando por vosso triunfo final, para nossa alegria e para as bênçãos fecundas de mais elevadas experiências no porvir. Nosso querido espírito amigo, Letícia. Graças a Deus temos esta oportunidade. Muitas das vezes, nossa família não é bem tudo aquilo que desejávamos, pois sabemos que a família é o primeiro palco, a primeira sala de aula de aprendizado. É ali que se reúnem os nossos amigos, inimigos, pessoas queridas e não tão queridas, a quem devemos finalmente reconquistar e nos apaziguar. Por isso, para algumas famílias é tudo tão fácil e para outras é tudo tão complicado. Pois quanto mais resgate temos que cumprir nesta família, mais às vezes parece difícil de nos conciliarmos. Mas não é por isso que nós devemos sucumbir ou nos entristecer.
Nós que somos os aprendizes do Evangelho, sabemos que temos sim resgates e que seja então na nossa família o primeiro lugar a praticar todo o amor, a bondade, a compreensão, a tolerância, a fraternidade, pois é ali que estão, muitas das vezes, os nossos grandes obstáculos para conseguir a nossa evolução espiritual. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o sucesso do nosso projeto das placas solares na casa, já com a homologação na reta final da Light. Não é maravilhoso? Muito feliz com os nossos padrinhos de placa solar. Lembrando que este valor de R$ 120 é para a colocação desta placa no telhado, serviço terceirizado, pois, graças a Deus, ganhamos sim as placas e uma facilidade financeira para pagar as mesmas. Porém, o serviço de instalação é cobrado à parte, por isso necessitamos deste valor, para que assim, de grão em grão, vamos conseguir, se Deus quiser, finalizar o projeto. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço o início de um novo tratamento na casa para as nossas idosas. Esse tratamento promove relaxamento e bem-estar com o nosso terapeuta Sérgio, com uma técnica chamada Biokibernect, método alemão, que ele está desenvolvendo com muito êxito na casa. Gratidão! Queridos ouvintes, convido vocês para neste domingo, agora, 12 de abril, o nosso almoço de Páscoa. Veja só, e assim já se passaram 2 meses do nosso último almoço. Agradeço se vocês puderem trazer um item de chocolate. Pode ser um bolinho de chocolate, uma barra de chocolate, bombom, o que vocês quiserem de chocolate, aonde faremos uma cesta ou várias cestas para o nosso bingo ou sorteio e assim, com certeza, animando mais ainda o nosso almoço, que terá de menu uma gostosa feijoada. Já estava com saudade. E você? A panqueca de palmito com alho poró e de frango, é lógico, não pode faltar, assim também como o empadão, salada, farofa, couve e nossos doces especiais. E a queridinha da casa, a nossa canjica. Música ao vivo com o nosso guitarrista Celso, um cantor muito conhecido aqui na Ilha do Governador, que já fez parte da Linha Vermelha, um conjunto também muito querido aqui e que virá trazer nosso momento musical aqui na casa.
O nosso bingo também é um momento de muita alegria. Lembrando que o valor do almoço é de R$30. Ligue e confirme a sua presença. Anote, por favor, o contato. Ligue para 21 998 85 3480. De novo, ligue para confirmar sua presença. 21 998 85 3480 e confirme sua presença neste almoço de Páscoa especial como você. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Parabéns para Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Flávia Martins, Natália Dória, lá de Recife, Karina Rodrigues Paiva, minha filhota, Wagner Ramos Lisboa, Maria Aparecida França Mendonça, Rafael Cantuária Pérez. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus ilumine a vida de vocês. Você também faz aniversário em abril? Eu não falei seu nome? Aí vai o nosso abraço, bem apertado, 1000 beijinhos. Compre o seu bolo, acenda a velinha, bata parabéns e chame todos aqueles que te amam. Não passe em branco, faça qualquer coisa, nem que seja um bolinho puma com um palito de fósforo, pois a vida é para ser comemorada todos os dias. Bem, agora que falamos sobre os alimentos, que é o amor, a fraternidade, a felicidade, né? Do que faz bem ao coração, vamos para o alimento do corpo, os alimentos não perecíveis, que são o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui sentir este cheirinho de limpeza. Desinfetante, cloro, água sanitária, o sabão em pó, a gente gasta muito, pode caprichar. Detergente de pia, papel higiênico, sabão em barra. É muita coisa, não dá para trazer, mas você gostaria de contribuir com a nossa casa? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Prefere passar um Pix? Nós temos 2. O nosso CNPJ, anote por favor, 34 022 756 000153. Temos também um celular do Pix do Santander, 21 986 35298. Gostaria de fazer uma visita aqui para as nossas vovós? Nós ficamos aqui, na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro.
O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Lembrando que no domingo o nosso almoço começa às 11 horas com a palestra e depois, meio-dia, o nosso almoço. Da nossa palestra nós teremos a nossa convidada Regina Célia, da Rádio Rio de Janeiro, que aceitou gentilmente palestrar para nós, falando sobre a Páscoa, o renascimento, aonde nós espíritas temos a oportunidade de deixar morrer o velho para darmos início ao nosso novo eu, com mais boa vontade para viver. Então, não perca o nosso almoço. Continuando a falar aqui sobre a nossa casa, que o horário de visita é de 3 às 5 da tarde, e que se você quiser também fazer uma atividade com a vovó, trazer uma música, trazer um lanche, cantar ou trazer um mimo, é sempre nesse horário, de 3 às 5. Se você preferir nos visitar lá no centro da cidade, nós ficamos na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Anote o contato 3190-3873 e fale com a Simone da 13 de Maio, de 9 ao meio-dia. Lá você poderá ligar, deixar o nome para a prece ou levar a sua doação para o nosso bazar, que é tão importante. Itens de cama e mesa, brinquedo, objetos de casa, objetos pessoais, armários, sofá. Lembre-se, ainda estamos na campanha da cadeira do papai. Gostaria de enviar um e-mail com o nome para a prece? Então anote: nomeparaprece@acePaulodetarso.org. Nosso endereço do YouTube. Anote na barra de pesquisa, @ACE Paulo de Tarso. Lá você terá acesso a toda a programação e mesmo que você tenha perdido algum programa, você poderá ouvir quantas vezes quiser no seu melhor horário. Siga a gente no Instagram. Você já está seguindo? Parabéns! Ative o sininho para receber sempre as nossas novidades também lá no YouTube. Já ia esquecendo. E deixe o seu like, hein? Bem, de novo, lá no Instagram você procura assim, assistência, _ aquela linhazinha, né, abaixo, espírita, _ Paulo. É o nosso endereço no Instagram. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações.
Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos estudar os 3 primeiros itens. Nos 2 primeiros, Kardec traz algumas menções de passagens dos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Diz ele o seguinte, palavras de Jesus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. No segundo item, ele diz o seguinte: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Em Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque chorareis e gemereis. Em Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Kardec aqui no item 3 dá a sua opinião, seu comentário, que botou como título Justiça das Aflições. Isso é que é importante vocês observarem. No capítulo 2, nós tratamos do primeiro ponto importante, que é o reconhecimento da existência da vida futura. Agora nós vamos ver o segundo ponto importante, que é a justiça de Deus. Diz ele assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de se sofrer para ser feliz. E dizem que é para ter méritos. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bons e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado de maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o que cada um deve bem compreender. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então Kardec aqui apenas nos está constatando aquilo que é a realidade. Ora, se nós admitimos um Deus soberanamente justo e bom, como é que vamos admitir que haja tantas injustiças, tantas coisas completamente sem explicação acontecendo com seus filhos? Deve haver alguma causa para tudo isso. E essa causa tem que ser justa. Porque se Deus é justo, a causa tem que ser justa também. Então, todas essas consolações que Jesus prometeu aqui para os aflitos vão se realizar no futuro. Com certeza. Por isso que nós dissemos que é importante se acreditar na vida futura.
Sem acreditar na vida futura, a nossa vida de hoje é um tormento completo. Até porque nós sabemos que esta aflição pela qual todos nós passamos tem sua causa no passado, na vida passada. Então existe a vida passada, a vida presente e a vida futura. Essa compreensão é que cabe a todos nós entender, para facilitar a nós, vamos dizer assim, a passagem por essas dificuldades. Não só nós passando, mas pessoas que a gente ama, pessoas porque a gente tem estima, consideração, estão passando por inúmeras dificuldades, enquanto nós vemos outras pessoas que não têm os méritos suficientes se regalando por algum motivo. Está aqui a justiça de Deus, nas palavras de Jesus. Ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Porque ele disse, tudo aquilo que essas pessoas queriam, já obtiveram nesta vida. Então não tem do que pretender no futuro mais. No futuro, eles vão arcar com as consequências do que fizeram para obter essas benesses. Mas isso não é um caso nosso, não é do nosso interesse, não é da nossa alçada. Isso é entre eles e a justiça de Deus. Nós temos é que tentar resolver os nossos problemas aceitando essas máximas propostas por Jesus e muito bem explicadas por Allan Kardec. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 25. Sobrevivência. Enquanto encarnados no planeta terrestre, um tipo de sobrevivência nos interessa sobremaneira, além daquela para o qual se nos dirigem os pensamentos para lá da morte física. A sobrevivência depois de rudes golpes sofridos, particularmente no mundo moral. Semelhantes provas repontam com frequência. É o prejuízo inesperado, a confiança escarnecida, a perseguição com que se não contava, a incompreensão de pessoas queridas. Noutros lances da existência, é a ruptura de laços afetivos, a transformação violenta que os desastres impõem, o obstáculo imprevisto, os pensamentos da solidão. Em todos esses episódios amargos, lembrando trechos incendiados de caminho, a criatura é habitualmente induzida a processos de angústia dos quais se retira, quase sempre em perigoso desgaste. Urge reconhecer que a serenidade nos deve partilhar a viagem terrena, a fim de que a aflição não se nos faça exaustor de energias. Abstenhamo-nos da tensão emocional como quem se previne contra a incursão de moléstia grave. Os agentes imunológicos, nesse sentido, são sempre o amor que desterra o ódio, a paciência que exclui a irritação, a humildade que afasta a inveja e a prestação de serviço que anula a desconfiança. Aprendamos a observar que o desequilíbrio é precursor provável de doença, que não raro termina com a desencarnação prematura, e procuremos certificar-nos de que, nas lutas com que somos testados, na terra e fora da terra, na escola da experiência, é necessário saibamos não somente a viver e aperfeiçoar, mas também a suportar e sobreviver.
e continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Cristina Vilche Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil, Almir Vilche Fonseca, Selma Waldman Coelho, Elizabeth Vilche, Levi Rodrigues Waldman Brasil, Cláudia Vilche Fonseca, Leila de Oliveira Mendes, Mônica Chaves, Ismênia Martins Campos, Leda Martins Campos, Luiz Américo de Souza, Maria do Perpétuo Socorro Alves Moreira, Assis Augusto da Silva Neto, João Gomes da Nóbrega Júnior, Casimiro Augusto Correia, Ofélia, Arlete da Glória da Silva, José Miguel da Silva, Orlando Soares da Costa, Odileia Correia da Costa. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Luiz Espada Chometon, Lélia Espada Chometon, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues, Oirã Ferreira, José Benedito Alves, Eider Alves, Eliane de Fátima Cunha Trigo, Carlos Alberto, Hélio Gerpe, Milton do Nascimento, Luísa de Oliveira Mendes, Luiz Ferreira Mendes, Luiz Cláudio de Oliveira Mendes. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, tu sofres? Não te esqueças do vinde a mim, do nosso Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não olvides que o Senhor espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais, pelos caprichos desatendidos, na impossibilidade de praticar o mal, de vez que, em muitas ocasiões, a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei.
Tens sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo, te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Tu te sentes enfermo? Procura em Jesus o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente, te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Meu companheiro de todas as tardes, há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso divino Mestre e Senhor, ao encontro de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho,
possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.